Olá, eu sou Rose Breire, terapeuta sistêmica, e estou aqui para ajudar você a transformar a sua maturidade plena em oportunidade de vida. Hoje eu quero falar com você a respeito de ansiedade. A ansiedade é um transtorno psicológico que atinge um maior número de pessoas do que nós possamos imaginar. Existe uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, OMS, que mostra que existem um grande número de pessoas atingidas por esse transtorno na faixa etária dos 40 aos 60 anos. Mas o que acontece neste interim? A OMS, ela dedica a maior parte do seu olhar à questão da ansiedade na infância e na juventude, priorizando assim os tratamentos públicos. Já dos 40 aos 60 anos, onde o pico é maior, né, nessa faixa etária, eles não são vistos. Eles são analisados, cadastrados os dados, mas é um pequeno número de pessoas que conseguem um tratamento no setor público. E há também um pequeno número de pessoas que atinge o conhecimento para saber que não é normal ter taquicardia, que não é normal estar permanentemente nervoso. Existe um movimento na nossa faixa etária, dos 40 anos em diante, que nunca foi visto como um problema. A ansiedade, ela nos acompanha desde a infância. Só que hoje, quando nós conseguimos analisar, ter acesso a conhecimentos, conseguimos observar as nossas ações e reações, nós percebemos que nós tivemos os mesmos transtornos que hoje as crianças e os adolescentes têm e que eles são vistos, são tratados. E que bom que isso acontece. Mas para nós, quando nós falávamos que não estávamos bem, o que acontecia? Frescura, bobagem, deixa para lá, vai dormir que passa. E isso não é verdade. Quando nós sentimos, nós temos os sintomas, eles são tão graves e tão intensos quanto o das crianças e dos adolescentes. E eles vêm se perpetuando ano após ano. Então, é preciso que seja visto esta dor. É preciso que essa dor seja tratada. Mas ela só vai ser vista e tratada quando nós nos colocarmos no papel de que eu preciso ser visto, eu preciso ser visto da minha dor, eu preciso ser visto da minha angústia, eu preciso ser visto em tudo que eu estou sentindo. Existe um péssimo hábito das pessoas, inclusive da saúde pública, de só fazer os tratamentos quando as coisas já estão em estado avançado, já estão agravados. Quando os sintomas já estão muito maiores e o físico já foi atingido. É importante que as pessoas observem que estes sintomas, que as doenças atuais poderiam ter sido evitadas se os transtornos, se os sintomas dos transtornos da ansiedade fossem tratados lá atrás. Que 99%, para não dizer 100%, das nossas doenças físicas ou das doenças que nós estamos no corpo físico hoje, elas provêm do nosso campo emocional. Que os traumas e os bloqueios que nós tivemos lá na infância, que era pura bobagem, nós éramos só crianças, deixa quieto, vai dormir, vai brincar que passa, não eram só bobagens. Mas assim, os nossos pais, as pessoas que nos acompanharam, que acompanharam a nossa criação, não podem ser culpados por isso. Porque, na verdade, eles não tinham conhecimento. O que acontecia ali, na verdade, era eles estavam repetindo o que eles ouviram. Porque eles também passaram por muitas situações. Talvez não tantas quanto nós passamos.
Porque nós, na nossa faixa etária, nós somos muito mais cobrados. Antes, lá atrás, bastava que uma pessoa tivesse uma dúzia de filhos para trabalhar na lavoura e ele já sabia que aquela vida era o destino dele e que as coisas se encerrariam por ali. Então, os pais tinham 12 filhos, os filhos tinham filhos e todo mundo trabalhava na lavoura, na criação de gado, e ia fazendo aquele trabalho ou arrumando funções extras de carpintaria, de pedreiro, enfim, de funções básicas para a sobrevivência do indivíduo. Mas quando nós chegamos aqui, na nossa vida, no nosso tempo, foram criadas muitas expectativas em torno do que nós seríamos, do que nós faríamos. Na nossa faixa etária, o mundo evoluiu muito em tecnologia, em oportunidades. E essas tecnologias e essas oportunidades geram ansiedade. Porque nós somos, direto ou indiretamente, muito mais cobrados pelo que acontece no nosso dia a dia, pelo que seremos, pelo que conseguimos, pelo que construímos. Nós somos cobrados diariamente por isso, mesmo tendo passado dos 40 aos 50 anos. E quando eu falo 40, 50, quando eu falo de ansiedade, não estou falando só dos 40, dos 50. Eu estou falando dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, dos 90. Talvez os de 90 já tenham se libertado deste peso, porque o tempo que eles foram conduzidos, ou a forma que eles foram conduzidas, era diferente. Mas nós aqui, da faixa dos 40 até os 80 anos, nós fomos cobrados. Fomos cobrados por uma profissão, fomos cobrados por questões de financeiras, por crescimento, por melhoria. Porque ficar lá na lavoura, ficar lá no interior, já não satisfazia mais aos nossos pais e nem a nós mesmos. Porque o mundo lá fora era muito mais colorido, era muito mais bonito, era com muitas mais oportunidades. E eu não poderia ficar sentada lá atrás ou agarrada num cabo de enxada, ou cuidando de casa. E nessa libertação, e inclusive a libertação das mulheres, que eu digo que às vezes não foi uma libertação, esse feminismo que se instalou, ele gerou também nas mulheres uma ansiedade muito grande. E conforme estudos da OMS e de outros órgãos que fizeram pesquisas, as mulheres têm identificado o transtorno da ansiedade em um número muito maior do que o dos homens. Porque os homens sabiam que eles sairiam dali e seriam provedores. Eles foram criados para serem provedores. Provedores da família, provedores da sua vida. As mulheres foram criadas para serem do lar. E no meio do caminho o jogo virou. E elas tiveram um campo profissional. Só que nesse meio tempo, este feminismo que às vezes eu condeno, esqueceu de colocar as questões em divisões iguais de responsabilidade do trabalho de casa, da criação dos filhos. Então a mulher passou a ter a sua profissão, a sua responsabilidade profissional e toda a responsabilidade da casa. Há uns anos atrás, nós conseguíamos disponibilizar de pessoas que nos auxiliavam, que cuidavam da nossa casa, que faziam comida, que cuidavam da roupa, que cuidavam dos filhos. Hoje em dia, nós temos muito menos possibilidades ou até mesmo pessoas disponíveis para esse trabalho. E o custo disso é muito alto hoje. E aí a pessoa não consegue mais pagar por esse serviço. A pessoa não consegue mais se libertar desta parte do peso.
Mas esquece de colocar lá nos acordos do casamento que 50% de responsabilidade de uma relação para cada um inclui o trabalho doméstico. Que 50% da responsabilidade de cada um inclui a criação dos filhos. E a mulher, no seu inconsciente, ela traz esse movimento de que ela precisa dar conta. Está entranhado lá dentro da cabeça dela que ela tem que dar conta de tudo. Que ela não pode falhar. Porque ela foi criada por uma mulher que não podia falhar nos trabalhos domésticos, na criação dos filhos. Porque o seu marido era provedor. E bem provável ela ficava em casa, cuidando do trabalho de casa, cuidando dos filhos, responsável pela educação deles. Mas aí vem aquele momento que o jogo vira. Mas o jogo virou para as mulheres, quando as ditas feministas queimaram sutiãs em praça pública, mas esqueceram de colocar na regra que não iam assumir toda a responsabilidade da questão financeira da casa. Que não iam assumir a responsabilidade da criação dos filhos sozinhas. Nós temos uma quantidade imensa de mães solos. Que o pai foi embora e se divorciou, ou foi opção dela. Enfim, N razões que eu não vou entrar na questão. Mas que essas mães assumem 95% da criação e da responsabilidade de prover as necessidades dos filhos. E os pais pagam, na maioria das vezes, R$200 por mês, porque ele diz que é aquilo que ele pode, faz absurdos para não pagar a pensão dos filhos e deixa a responsabilidade com a mulher. E toda essa responsabilidade gera ansiedade. O homem, ele se liberta do peso da responsabilidade de ser o provedor, mas, no contexto geral, a mulher assume este papel e tudo isso gera um transtorno. Um transtorno emocional, um transtorno psicológico. Os homens, no geral, eles estão ansiosos quando eles não conseguem responder ou corresponder à expectativa do que eles desejam ser ou do que esperam deles. Muitos homens foram idealizados como pessoas muito bem-sucedidas pelos seus familiares, porque são pessoas inteligentes. Mas em algum momento eles se perderam no caminho. E eles não vão dar conta disso. É importante que sejam identificadas todas as questões que geram este transtorno, que geram esta ansiedade, para que possa ser tratado. As pessoas foram criadas para dar conta de si sozinhas. Porque se nós olharmos lá na nossa infância, qualquer tratamento terapêutico era muito escasso, não existia, além de um benzimento, né? Tinha as benzedeiras de plantão, as cartomantes, que sempre existiram, e raros psicólogos, que só poderia ter acesso a esses psicólogos pessoas que eram muito abastadas. Pessoas comuns não conseguiriam pagar. E também, mesmo podendo pagar, não tinham a noção da necessidade de utilizar esse serviço. E o mundo foi girando. E as ansiedades foram se acumulando. E as doenças foram chegando. E a ansiedade, nesse caminhar de acúmulos, ela vai atingir o seu físico. Aquela dor no corpo insuportável que você tem é o peso que você carrega da responsabilidade que você tem nas suas costas.
Então é importante identificar essas questões. Você quer se curar enquanto ainda está nas crises de ansiedade? Ou você vai deixar chegar lá na doença para daí olhar para aquilo? Porque a doença física nada mais é do que um alerta do corpo dizendo assim: agora você para e olha para mim. Porque se você parar para observar, durante a vida a gente tem vários sinais de que é necessário olhar para dentro. Mas aí, o dia a dia, a rotina, a responsabilidade, o trabalho, os filhos, a casa, a vida social. E eu vou jogando para baixo do tapete. Eu vou jogando dentro das gavetas. E chega no momento que, nossa, tropecei e quebrei o pé. Do nada, uma bobagem. Será por que você quebrou o pé? Será que não foi o seu inconsciente que disse: para? Porque quando você quebra o pé, você tem que parar. Para e pensa na sua vida. Para e olha para o que você está fazendo com você. Existem doenças que elas são muito assertivas. Eu trabalho muito com os meus pacientes com a questão dos sintomas das doenças, né? E qual é a causa emocional. Eu sou fascinada por isso. Quando uma pessoa diz assim: eu tenho uma dor no ombro. Eu logo pergunto: ombro direito ou esquerdo? Faz tempo que começou ou começou de agora? A pessoa diz para mim: é bursite. É, sei lá. É o nervo, não sei o quê, eu não entendo dessa parte. Eu não quero saber se é bursite, se é o nervo. Não importa para mim isso. Na verdade, o que importa é eu identificar qual é a questão. A dor no ombro é fato. Direito ou esquerdo? Se for o direito, são questões femininas. Com mãe, com amiga, com irmã. Se a sua dor for do lado esquerdo, é com marido, com pai, com irmão, com amigo. O corpo fala muita coisa. A gente que não presta atenção. É muito importante você olhar para as dores. Cada partezinha do nosso corpo dá um sinal. E a ansiedade é a chave de tudo isso. Porque ela vai gerando na gente um acúmulo de situações, um acúmulo de energias, um acúmulo de dores, que em algum momento vai estourar. Eu sempre fui muito nervosa. Eu não. Eu fui. Passado. Mas se você disser para mim, eu sempre fui muito nervosa. É um sintoma de ansiedade. Medo de tudo. Você tem medo de tudo? É ansiedade. Você cria coisas na sua cabeça, você tem um monstro que fica falando coisas absurdas na sua cabeça, te colocando medo? É o teu inconsciente, é a ansiedade. Você perde o sono pensando no que você tem que fazer amanhã? É a ansiedade. Você tem taquicardia e quase morre de falta de ar? É a ansiedade. Você tem dor de barriga, diarreia, quando tem determinada situação para fazer um enfrentamento, mesmo que seja de leve, mesmo que seja um evento banal, é ansiedade. Você tem dor de cabeça constante? É da ansiedade. Eu posso enumerar várias situações aqui que são sobre ansiedade. E eu conto uma coisa para você que ainda agrava mais tudo isso. As pessoas não olham para estes sintomas
E o agravante da ansiedade é a síndrome do pânico. Então, você precisa olhar para isso antes que você entre em pânico. Porque o agravante de tudo isso, é a síndrome do pânico. Porque chega no momento que você olha para toda a sua vida, que você olha para o seu dia a dia, que você olha para o seu trabalho e você entra em pânico, você se desespera. Porque dentro da sua cabeça diz que você não vai dar conta. E o pior de tudo isso é que você vai olhando para essas situações, desculpe, de forma que é rotina, que é banal. Os cânceres. E aí, se você disser qual é a parte do corpo, eu vou dizer de onde veio, qual foi a questão emocional que atingiu a parte do seu corpo. O câncer, ele é desenvolvido por um trauma, por uma dor. Tem um grande número de pessoas que têm câncer e conseguem se curar. Mas da onde é que vem a cura delas? Vem do físico, do tratamento físico que elas fazem, específico para isso, mas ela não tem recaídas de câncer depois daqueles 2 anos, né, de libertação, quando elas curam a sua dor interna, quando elas olham o que foi o gerador daquele câncer. Mas é importante que as pessoas olhem para isso. A ansiedade, ela tem um campo muito vasto de ataques em nós, no nosso físico. E ela é possível ser dominada. Eu fui uma pessoa ansiosa. E hoje, tá tudo bem. O meu nível de tranquilidade com relação a várias situações chega ao ponto de eu receber uma encomenda e abrir 3 dias depois. Porque aí eu penso, pode ter alguma coisa errada, né? E passar o prazo. Mas eu chego a esse ponto. De ouvir o barulho do celular, que normalmente é uma coisa que nos deixa ansiosa, o toque do WhatsApp, e eu tenho determinados horários para olhar o celular. Então, se eu estou fazendo uma outra atividade, ele pode tocar. Uma dica de você perder isso é tirar os sons do celular. O celular é um dos objetos que mais gera ansiedade na humanidade. E o brasileiro, ele tem um agravante, porque ele é o cidadão que mais utiliza o celular no mundo, que mais utiliza o WhatsApp no mundo, as redes sociais. E as pessoas deixam de viver a sua vida, de olhar para si, para olhar para o outro lá, para olhar a vida do outro. Por que você tem que olhar a vida do outro que está lá plantando ou mostrando uma felicidade que não existe, uma família perfeita que não existe, uma saúde que não existe, uma felicidade falsa, a família de propaganda de margarina, que a maioria é mentira, porque eu já vi situações de pessoas se matando e no dia seguinte postaram foto de beijinho. E aí eu olhei e falei, como assim? E aí você fica lá na rede pensando assim, eu queria a vida daquela pessoa. E aí eu não consigo ter a vida daquela pessoa. E aí eu fico ansiosa por isso. Porque eu penso que eu não sou merecedor, porque eu penso que eu não sou capaz, porque eu não tenho sorte. Aquela casa, aquele carro, aquilo... Gente, peneira por baixo essas informações. Na maioria são inverdades. E são inverdades que, na sua cabeça, geram ansiedade. Porque você acredita naquilo.
Sempre que você vê qualquer postagem, você pergunte assim, será? E coloque 50% de dúvida naquela informação. Só aí você já vai se libertar. Mas, se você disse sim, para pelo menos 3 das questões que eu coloquei aqui, dos sintomas que eu coloquei aqui, você precisa de ajuda. Antes que a doença chegue até você, a doença física, porque a ansiedade também é uma doença. Você tem como solucionar isso. Nós temos técnicas para ajudar você a organizar a sua vida. Nós temos formas de amenizar essa sua dor, essa sua angústia. Eu tenho opções para você. Eu tenho a opção do Conexão 50+, que está uma plataforma maravilhosa para atender pessoas com 50 anos ou mais. 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Quem achar que precisa e que quer se permitir mudar, vem. São mentorias quinzenais, onde eu chamo você no grupo e nós vamos trocar informações, nós vamos trocar ideias e nós vamos buscar soluções para as suas dores. Eu vou estar com você a cada 15 dias. Eu vou deixar o link aqui e você vai clicar e vai entrar na plataforma e ver todas as informações. Lá nós temos mais de 40 aulas prontinhas falando de diversos assuntos. Lá nós temos os nossos encontros quinzenais ao vivo. Não são gravados, são ao vivo. Lá eu disponibilizo para vocês técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, receitas saudáveis que eu gosto. Preparei especialmente para vocês um caderninho de receitas da Rose, com receitas práticas e saudáveis que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida mais tranquila e saudável. Tem também disponibilizado lá um diário da gratidão, que você vai poder utilizar, que você vai poder um e-mail, mandar para mim por e-mail ou de qualquer forma que a gente combinar, para que eu possa analisar e te ajudar nessa situação. Existem muitas formas de nós nos ajudarmos. Você não está sozinho. Eu estendo a minha mão para você, mas é importante que você venha. Você tem o Conexão 50+ disponível em grupo. Mas além disso, se você disser, Rose, eu quero fazer mentoria com você, mas quero individual, combinamos. Quero fazer constelação, regressão, hipnose, apometria. A minha caixa de ferramentas, como eu digo para os meus pacientes, ela é enorme. E ela está para facilitar a vida de vocês, para curar a vida que você leva. Então, você tem tudo na mão para fazer o movimento da cura, para buscar ajuda. E não diz para mim, Rose, eu dou conta sozinho. Não dá. E não é o meu desejo para vender o produto. Absolutamente. É porque você não tem as ferramentas adequadas para executar essa cura. Eu tenho certeza que você quer ajuda, que você precisa de ajuda. E para isso, eu estou aqui. Então, vem comigo. Beijo grande, excelente e abençoado dia. Compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa. Dá um like, dá o joinha para mim aqui. Não esquece de dar o joinha. Se inscreve no canal para você receber a notificação dos vídeos novos. Clica nos vídeos anteriores
e assiste todos eles. Faz aí uma maratona, tem muita informação legal. E se tiver dúvida, deixa nos comentários, aqui embaixo, a sua dúvida, e eu pessoalmente vou responder isso a você. Beijo grande, muita luz, muito amor e muitas bênçãos na sua vida e da sua família. Fique bem, fique com Deus e até um outro momento.